Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da primeira coluna do ano? 2022, ano eleitoral no Brasil, e o que mais chama atenção é a falta de imaginação econômica no debate público e nas propostas que ainda timidamente os candidatos começam a apresentar. Ninguém assume realmente um programa, uma proposta, um projeto para o Brasil, mas pelo que foi divulgado, há uma grande ausência, é a tecnologia. Por incrível que pareça, na era da internet, da nuvem, do metaverso, do blockchain, da internet das coisas, são tantos termos novos que surgiram nos últimos anos, mas essa questão tecnológica e principalmente os impactos da transformação digital na vida de todos os cidadãos passa praticamente incólume nos discursos. Todos os candidatos falam ou de corrupção ou das já conhecidas promessas demagógicas na área de educação, saúde, segurança, e todo mundo ignora que o fato fundamental nessa virada de século tem sido exatamente a presença em todas as áreas da nossa vida da transformação digital. E com a pandemia isso se tornou ainda mais grave. O Brasil está entre os países com maior desigualdade de renda e também maior desigualdade no acesso à internet, no acesso a serviços e mesmo na criação de oportunidades, na formação de pessoas que saibam atuar, empreender e mesmo investir usando a internet. A verdade é que falta ao governo Bolsonaro, desde o início, uma política para ciência e tecnologia que não seja meramente destrutiva. Isso se estende também na área de educação e de cultura. No entanto, tudo isso que parece soft, parece temas suaves, parecem temas de menor importância, diante, claro, do sofrimento imediato na área de saúde, de segurança, no próprio crescimento das cidades, esses temas soft definem, na realidade, as oportunidades para enfrentar os problemas de forma inteligente. Há quem diga que está surgindo uma inteligência coletiva. A internet permite uma sofisticação maior na coleta, no processamento e na interpretação das informações. Professor, quais as características do nosso processo eleitoral? O próprio processo eleitoral, o processo democrático, tem sido bastante conservador. De um lado, de novo, os ultraconservadores negacionistas fazendo a campanha contra o voto eletrônico. Mas, do lado de quem é democrata e antenado com as transformações tecnológicas do nosso tempo, também deixa muito a desejar. O debate e as propostas que são apresentadas para transformar o Brasil, para acelerar a recuperação da pandemia por meio de um investimento público intenso, amplo, profundo nas estruturas e nas infraestruturas digitais, seja nas escolas, seja na saúde, seja na organização das cidades e mesmo na organização do próprio parlamento. A gente começa o ano, portanto, com um cenário econômico que não é muito animador e uma completa falta de ideias para colocar o Brasil de verdade, de uma vez por todas, no caminho de uma nova economia, uma economia de ícones digitais. Nos transformamos em grandes exportadores de matérias-primas, de produtos agrícolas, mas na área de tecnologia o Brasil continua sendo apenas um consumidor. Será que no futuro, nos próximos meses, esse debate vai esquentar? Vamos acompanhar por aqui. Voltamos daqui 2 semanas comentando as tendências em economia política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, nessa nossa primeira coluna do ano, vamos tratar de uma tendência que vem se mostrando irreversível, a queda da circulação impressa dos jornais e o aumento das vendas das assinaturas digitais. O que o senhor gostaria de destacar nesse quadro? Bem, Márcia, acho que é uma tendência, como você diz, que não tem muito retorno ao passado. Os números são bem impressionantes. O site Poder 360 escolheu as 10 publicações mais vendidas ou mais prestigiosas em jornalismo e constatou que no ano de 21 houve uma diminuição de quase 13% da circulação desses veículos em papel.
E os números realmente são incríveis. Quando se vê, por exemplo, que a Folha, que foi um jornal que chegou a vender mais de 1 milhão de cópias nas edições dominicais, tinha em 2016 145 mil cópias vendidas e agora só tem 66 mil. É muito inexpressivo mesmo esse número de venda de cópias impressas. Dos 10 jornais que foram selecionados pelo Poder 360, 8 registraram queda de circulação. E os 10 juntos têm uma circulação de 381 mil exemplares, que era a circulação média da Folha nos anos 80, em qualquer dia da semana. Então, realmente é uma coisa dramática. E não é, eu acho, só saudosismo de gente velha que gosta ainda de ler no papel. Existe uma literatura científica que comprova as vantagens de se ler no papel em relação à leitura em tela. Por exemplo, há um livro recente, lançado em março de 2021, de Naomi Barron, professora da American University, que se dedica a esse estudo há muito tempo, que mostra um monte de pesquisas de vários países do mundo que dizem claramente que as pessoas que leem em papel compreendem melhor o texto, lembram mais do texto, são capazes de fazer abstrações maiores, são capazes de inferir o contexto que vem naquilo que eles leram, que elas leram, as pessoas, e mostra que mesmo alunos, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, que estudam lendo em livros, no papel, têm notas melhores do que os que leem os seus livros em tela. Além dessa questão da menor qualidade da leitura em papel, a gente também tem uma questão complementar, que é o fato de que as assinaturas digitais não necessariamente vêm pelo conteúdo jornalístico, né? Como a gente já discutiu em relação, por exemplo, às assinaturas do New York Times. Sem dúvida. O New York Times, que agora acaba de fazer mais uma compra de material que não é de conteúdo, que é uma espécie de palavras cruzadas, o Wordable, que está sendo muito consumido nos Estados Unidos, pagou milhões de dólares por isso. O New York Times está tendo um sucesso muito grande em venda de assinaturas. Chegou a 10 milhões nesta semana. Mas as assinaturas, como nós já conversamos antes, elas são principalmente concentradas em receitas de comida, em conselhos para o consumidor sobre qual o melhor produto comprar, em futilidades. Não é pela cobertura jornalística do New York Times dos assuntos que, digamos, são os mais importantes para a sociedade. Então, como você diz, mais um agravante. As assinaturas digitais crescem, mas não para que os leitores consumam jornalismo, mas sim consumam alguma forma de entretenimento ou de distração. Para a sociedade, tudo isso é muito ruim. Eu acho que é preocupante o caminho que nós estamos seguindo na leitura de jornais e na maneira como nós encaramos a vida em sociedade. Não é à toa, eu acho que nós temos o tipo de governo que temos e temos o tipo de problemas que temos enfrentado. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Corpo e Movimento, por José Carlos Fará. O uso de máscara não altera significativamente a resposta cardiovascular durante a realização de uma atividade física, em intensidades de moderada a intensa. Segundo o professor Fará, isso é uma notícia ótima, porque os níveis nos quais foram constatados a eficiência dessas máscaras são exatamente as faixas onde são encontrados os benefícios para a saúde das pessoas. O resultado dessa pesquisa consta de artigo publicado por pesquisadoras da Faculdade de Medicina da USP. Olá, ouvintes. Muito se falou e ainda se fala sobre os efeitos e a prevenção do Covid-19.
sejam elas farmacológicas ou não farmacológicas. É natural que isso ocorra, uma vez que mais estudos são realizados e publicados para melhor entender e combater esta doença. Dentre as medidas de prevenção não farmacológicas mais simples de serem realizadas é o uso de máscaras, que, segundo pesquisas amplamente divulgadas, oferecem uma boa proteção na transmissão e prevenção do Covid-19. O uso de máscaras na prática da atividade física não é diferente. Uma consulta rápida na página do Centro de Controle de Doenças Americanos, o CDC, usar uma máscara de pano ou cirúrgica não aumenta o nível de dióxido de carbono, o CO2, no ar que respiramos, porque não fornece um ajuste hermético no rosto. Explica o CDC que o CO2 escapa para o ar através da máscara quando respiramos ou falamos, porque as moléculas de CO2 são pequenas e passam pelo material da máscara. Mas as gotículas respiratórias que carregam o vírus que causa o Covid são muito maiores que o CO2 e não podem passar tão facilmente por uma máscara projetada e usada corretamente, ou seja, cobrindo nariz e boca. Também, recentemente, foi publicado em pré-print, ou seja, pesquisa ainda não analisada pelos pares, coordenada pelo professor Bruno Gualano, da Faculdade de Medicina da USP, demonstrando que o uso da máscara não alterou significativamente o funcionamento corporal durante a prática do exercício moderado a intenso. A conclusão foi que as perturbações provocadas pela máscara foram muito pequenas, especialmente nas intensidades abaixo do esforço máximo. Ora, essa é a faixa de intensidade entre o moderado e o forte, é onde encontramos os benefícios da prática da atividade física para a nossa saúde, e a grande maioria da população pratica nesse nível de intensidade. A única justificativa que poderíamos pensar seria o desconforto que a máscara provoca, mas isso varia de pessoa para pessoa. Professor, devemos usar máscara mesmo fazendo atividade física em lugares abertos? Nesse período que estamos vivendo uma mistura de infecção por Covid e também pela gripe e influenza, onde a transmissibilidade é muito alta, seria recomendado o uso de máscaras a depender do lugar que a praticamos. Em lugares fechados nem se discute. Mas, mesmo em lugares abertos, mas com muita gente, como parques e ruas, há aglomerações e o distanciamento fica difícil de ser mantido. Quando estamos sozinhos, ou onde manter o distanciamento seguro, é possível não utilizar a máscara. As pesquisas mostram que as máscaras não prejudicam em nada a prática da atividade física. Podem sim causar um desconforto, mas nos adaptamos a ele, como outros que possam surgir. Ainda mais se conseguirmos não transmitir o vírus para as outras pessoas. É uma questão de respeito e solidariedade e ainda continuamos a fazer o que gostamos. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Nossa primeira coluna do ano. Um ano de mudanças, esperamos, e com muitas coisas a resolver no pós-pandemia. As crianças no ensino fundamental vão precisar de mais atenção no retorno às aulas, professor? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Estamos aqui com o primeiro programa do ano. Eu torço que 2022 seja muito generoso com todos nós, brasileiros e brasileiras. Veja, vou começar com as notícias e dados divulgados pela Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. No mundo, por conta da pandemia, foram mais de 630 milhões de estudantes afetados pelo fechamento total ou parcial das escolas. Do ponto de vista do planeta, gente, olha, a interrupção da educação significou que milhões de crianças
perder o aprendizado que teriam adquirido se tivesse em sala de aula. E, evidentemente, as que sofreram mais, e maior prejuízo, foram as crianças mais novas e as mais pobres e vulneráveis. Segundo a própria Unicef, as perdas foram sentidas inclusive em habilidades consideradas básicas, como alfabetização. Em países de renda média como o nosso, o Brasil, por exemplo, o fechamento de escolas deixou 70% das crianças de 10 anos incapazes de ler ou entender um texto simples. Antes da pandemia, era algo em torno de 50%. Quer dizer, aumentou o déficit educacional que o mundo tem e que o Brasil tem. Aqui, no nosso país, que já estamos há muito tempo com as escolas fechadas, há uma responsabilidade especial do governo federal, que não coordenou esse tipo de atividade. Então, o resultado é que 3 em cada 4 crianças, 3 do segundo ano, estão fora dos padrões de leitura. É um número muito acima da média que a gente tinha antes da pandemia. Em todo o país, 1 em cada 10 estudantes de entre 10 e 15 anos relatou nas entrevistas que não quer voltar às aulas assim que sua escola reabrir, porque percebeu que a distância aumentou e se tornou mais difícil para eles. As informações de fato coletadas no mundo e aqui no Brasil mostram que as perdas educacionais sofridas pelas crianças nos últimos 2 anos estão chegando a um ponto praticamente sem retorno. Elas afetam a aprendizagem, afetam a saúde mental das crianças, reduzir o seu acesso a uma fonte regular de nutrição e aumentar o risco de abusos em casa. Professor, retomar as aulas presenciais é importante, mas é o suficiente? Embora seja fundamental retomar as aulas presenciais, apenas reabrir escolas não vai ser suficiente. Os estudantes vão ter que ter apoio para recuperar a educação, apoio extra. As escolas devem tratar de assuntos como saúde mental, física, desnutrição. Veja, o que a gente espera é que os governos, em especial o governo federal, acelere exatamente para recuperar, pelo menos em parte, esse tempo perdido. Não é preciso olhar para a Suécia, para a Finlândia, para a Dinamarca. Nós temos experiências muito bem-sucedidas aqui no Brasil, como a de Sobral, no Ceará, o esforço concentrado que Pernambuco faz no ensino fundamental, melhoria de creches em várias cidades do país, a exemplo de Teresina, são exemplos que mostram os rumos que a gente precisa seguir. E nós temos todas as condições de dar um passo firme e conectar as escolas para que os nossos alunos entrem de vez no mundo digital. Então eu espero que 2022 seja um ano de mudanças, que o MEC deixe de ser um centro organizador de guerrilha cultural e que as eleições sejam um momento de deixar no passado a confusão que o país vive por conta do Bolsonaro. Tenho certeza que é possível unificar o país e fazer a educação uma prioridade nacional. Um abraço. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Nossa primeira coluna do ano. E começamos falando do excesso de chuvas e suas consequências na cidade e a carência de água nos reservatórios. Olá, Cinderela, olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer voltar agora em 2022 para continuar falando nesse espaço privilegiado sobre saúde e meio ambiente. Bom, o ano de 2022 ele vem com chuvas bastante fortes. A Laninha está provocando alterações climáticas, principalmente nessa zona de convergência climática, que pega a região sudeste e parte da região nordeste. Morreram pessoas, houve destruição de bens. Recentemente em São Paulo tivemos morte de mais de 2 dezenas de pessoas causada por deslizamento de terras
sobre habitações habitadas por pessoas de baixa renda. Isso leva a algumas conclusões evidentes. Nós não conseguimos controlar o uso e ocupação do solo, quer dizer, a falta de moradia, a escassez de moradia, a deterioração econômica da nossa população faz com que quem menos tem vá morar aonde haja mais risco. Muitas vezes até sob, digamos, organização, sob a lide e a liderança do crime organizado que organiza essas ocupações irregulares. Também a gente mostrou que não adianta fazer tanta pesquisa se ela não for lida e compreendida pelos gestores. Já há mais de uma década, um trabalho liderado pelo professor Carlos Nobre mostra de forma clara a vulnerabilidade climática das metrópoles brasileiras. E isso mostrando aonde inunda, aonde inundará, quais são as zonas de risco de deslizamentos, baseado nas previsões climáticas e na história passada de uso e ocupação de solo em nossas metrópoles. Professor, qual é a solução para esse problema? Não é fácil. Primeiro, nós vamos ter que dar alternativa para aquelas pessoas abandonarem as suas residências e irem para lugares onde elas possam viver de forma digna. Em outras palavras, vamos ter que gastar muito dinheiro por não termos feito o certo no passado. E segundo, como é que a gente aprimora e dá mais recursos para a defesa civil, né, que anda meio carente de pessoal, de equipamento, e que vai ter que trabalhar cada vez mais em função das mudanças climáticas previstas. Ou seja, as nossas cidades, elas representam uma variedade de temas e de problemas a serem resolvidos mas a gente pode prever com segurança que as alterações climáticas, as consequências desses desajustes e imprevisibilidade sobre como vai ser o nosso tempo, nossa chuva, nossa provisão de água, vão fazer parte cada vez mais da nossa rotina. Nós temos, de um lado, carência de água nos reservatórios e excesso de água nas áreas de risco. Vamos entender a confusão onde a gente se meteu, como faz falta um projeto mais consciente, organizado de desenvolvimento urbano. Não vamos desanimar, mas temos muita coisa para fazer pela frente. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, bem-vinda à sua primeira coluna de 2022 na Rádio USP. Olá, Leila, olá, caríssimos, caríssimas e caríssimos ouvintes da nossa coluna Ouvir Imagens aqui na Rádio USP. Estamos de volta e eu já começo com um convite para todos para que visitem a exposição, a intervenção, melhor dizendo, do Maurício Adinolfi no Beco do Pinto. Essa intervenção, que se chama Caronte Sete Voltas, traz à tona um mundo esquecido da cidade de São Paulo. Os seus rios. O Maurício bombeia a água de uma nascente que corre debaixo do solar da Marquesa de Santos e faz, a partir de toda uma estrutura hidráulica, faz com que essa água escorra continuamente sobre um barco que ele instalou no Beco do Pinto. É como se ele fizesse com que as águas do rio Tamanduateí, que nós praticamente não vemos na cidade, porque estão canalizadas, como se ele fizesse com que essas águas subissem
a colina histórica. E não por acaso, essa narrativa remete à figura do Caronte, que era aquele barqueiro da mitologia grega que transportava as almas dos mortos em direção ao inferno. Que interessante! Pode comentar mais essa relação com o Caronte? Esse realmente é um dos aspectos mais intrigantes desse projeto potente do Maurício Adinolfi. No caso, o Caronte, os mortos que o Caronte carrega, no caso da intervenção do Maurício, são os nossos próprios rios. Quando nós estamos ali no beco do Pinto, vendo aquela água inusitada escorrer sobre um barco que está no seu topo, nós nos lembramos que nós estamos na última curva das 7 voltas do Tamanduateí. Rio das Muitas Voltas, aliás, é uma das traduções do nome do rio na língua dos povos originários. O Maurício Adinolfi tem uma longa tradição de trabalho com a dimensão social das águas. A lista de obras em que ele se dedica aos modos de fazer dos trabalhadores do mar e dos rios cobre aí um arco de mais de 10 anos. Mas o que eu destacaria é que no Caronte 7 Voltas ele escreve uma outra página da história fúnebre da nossa relação com as águas. Tudo isso em sincronia com um momento em que nós vivemos uma crise hídrica super aguda novamente no país. Mas sem nenhuma nostalgia de um passado mítico, o Caronte 7 Voltas do Maurício Adinolfi escorre beco do Pinto abaixo, procurando outros caminhos para pensar a ressignificação do espaço urbano e outros possíveis futuros da nossa cidade. Bom, anota aí, a intervenção está no Beco do Pinto, Museu da Cidade de São Paulo, e eu fico por aqui e até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir Imagens com Gisele Beigelman.